Se você pensa que submissão é estar debaixo do pé de alguém, você precisa ler a Bíblia melhor. Mulher, casamento é bênção, não é fardo. Sejam bem-vindos à nossa casa novamente. E hoje nós, como prometemos, vamos falar um pouquinho sobre a polêmica do mulheres sejam submissas. Eu realmente acredito que muitas vezes as pessoas não entendem o que seria esse sujeitai-vos, sejam submissas. As pessoas muitas vezes misturam isso com a realidade de uma opressão, de uma humilhação, de casamentos que talvez estejam muito multiplicados na nossa sociedade. Casamentos que não se respeitam e foge completamente do que é o princípio que está lá em Efésios 5. Então, como o Abílio propôs na semana passada, nós vamos falar hoje sobre esse ponto delicado da nossa sociedade, dos casamentos que nós encontramos hoje. Então, como nós havíamos falado, né, no nosso último vídeo, no vídeo anterior, então Deus ele estabelece para cada coisa que ele criou, né, principalmente as relações, né, entre homem e mulher, entre os homens e Deus, né, entre os homens em si como sociedade, ele estabelece princípios. Então, para que as coisas cumpram o propósito para o qual foram criadas, a gente precisa obedecer a esses princípios, a gente precisa observar esses princípios, né? E, logicamente, como o Samia mesmo falou, hoje você tem essa ideia de que como se fosse uma imposição. Não é imposição. Deus, ele, antes de qualquer outra coisa, ele deu para a gente o livre-arbítrio, né? Nós temos o poder de decidir o que nós queremos fazer. Mas, para cada decisão que a gente tem, nós vamos colher frutos dessa decisão. Nós vamos chegar em algum lugar, né? Então, se hoje eu decido investir no meu casamento, já existe uma história escrita a partir dessa minha decisão. Como também se eu decidir não investir mais, já existe também uma história escrita a respeito da minha decisão. E eu vejo que muitos casais hoje, eles não querem mais investir. Eu não sei se a palavra não querem mais investir, mas já meio que banalizaram a ideia de investir no casamento. E só vão vivendo. É como se já tivesse cauterizado, como se não tivesse mais sensibilidade para o olhar para o casamento como a instituição base para que tudo dê certo. Porque a Bíblia diz que, inclusive, a prosperidade tem a ver com isso. Os filhos vai ser consequência disso. A família em si, a sociedade vai estar estruturada em cima disso. Exatamente. Só que as pessoas vão vivendo o casamento como se fosse apenas a união de duas pessoas no mesmo teto. Uhum. E esquece que ali tem algo muito superior apenas a um relacionamento de convivência. É um lugar de altar, é um lugar de realidade espiritual. E a gente, como você falou, para a gente olhar para o casamento, a gente precisa olhar para o princípio do casamento, de como ele foi idealizado por Deus e quais as leis que regem esse casamento. Só que hoje as pessoas estão usando essas leis que regem os casamentos como até uma opinião política, como uma opinião, né, bipartidária, né? Cada um fica de um lado. Polarizando isso. Como a gente estava conversando aqui antes, nos bastidores, né? Antes mesmo da gente partir para o aspecto bíblico, né, para o embasamento daquilo que foi Deus que criou, foi Deus que inventou, mas até se nós analisarmos a coisa de maneira fria, de maneira imparcial, sob a ótica humana até, não faz o menor sentido, né, duas pessoas se unirem, né, se casarem, né, porque é uma união, né, seja ela em que nível de compreensão for, né, porque as pessoas hoje se casam e separam e às vezes têm compreensões diferentes, né, a respeito são níveis de compreensões, né, a respeito do casamento. Mas, assim, não faz o menor sentido as pessoas se unirem e permanecerem cada um com as suas particularidades, com as suas individualidades, né? Eu não estou querendo dizer aqui que eu não tenho as minhas vontades, que Samia não tem as vontades dela. Nós temos, afinal de contas, nós somos completamente diferentes. Nós somos seres completos, como Adão e Eva era completo lá no Jardim do Éden. No entanto, nós decidimos completar um ao outro ainda assim. Isso é não que falte algo a um ao outro, mas nós nos completamos. A ideia de casar realmente não faz sentido você estar junto se for para viver uma vida paralela. Uma vida paralela. Então, eu entendo que as pessoas hoje, vamos supor, o marido e a mulher, e a gente conhece alguns casais assim, eles estão ali, mas vamos supor, o marido trabalha fora, a esposa também trabalha fora em outro lugar, ou às vezes é dona de casa, não sei, e ali cada um vai desenvolvendo suas programações individuais. Então o marido tem a saída com os amigos,
tem o dia que ele vai jogar futebol, e a esposa tem um dia que sai com as amigas, tem um dia que sai para fazer compra. E são diversas atividades como se fossem ainda independentes, né? Não se procura mais amigos em comum, fazer atividades em comum. Às vezes o marido ajudar a esposa em casa, às vezes a esposa ouvir, né, as lamúrias do marido, porque o homem às vezes traz muita coisa consigo para dentro de casa, né? As queixas, as reclamações, os problemas, né? Aquelas lamúrias todas. Então, ninguém melhor do que a mulher para dar esse suporte ao marido, e ninguém melhor do que o marido para dar esse suporte à mulher, para se completarem, né, em suas atividades. Lamúrias, eu acho que é uma palavra que combina mais com mulher. O homem é as suas explosões, porque o homem, às vezes, ele guarda as suas lamúrias para traduzir ela de um jeito diferente, às vezes com pressão. E aí chega em casa, é estressado, agoniado, né? Aquilo que não conseguiu resolver durante o dia, quer jogar O homem ele tem mais aquela característica de descarregar na família. Descarregar. Né? Eu falo isso porque já fui muito assim, hoje talvez um pouco menos, mas o homem ele tem essa questão de enfrentar suas batalhas fora de casa, muitas vezes passando por problemas e perrengues do lado de fora, às vezes não consegue, né, travar aqueles embates com as pessoas que deveria, e chega em casa, mas descarrega na esposa, descarrega nos filhos. Não, mas a maioria é assim, né, de algum jeito. Eu acho que o homem tem duas formas clássicas, né, na masculinidade, assim, ou silêncio, emburrar e ficar dias sem falar, às vezes desconta na esposa um silêncio que é só coisa interna dele, que tem a ver com ele, ou chegar em casa e explodir por causa de uma tomada que está queimada, né? E bota para fora aquilo que ele não digeriu do dia de uma forma expressiva dentro de casa, sem a devida necessidade. Mas isso é um clássico, mas depende muito do perfil comportamental. A gente vai chegar um dia e falar em perfil comportamental. Com certeza. Mas vamos voltar para os sujeitários, né? Partindo desse princípio de que a gente casa para ser um, de que a ideia do casamento é a unidade, realmente, o fato de sujeitar-vos, o que tá, né, que é a polêmica dos sujeitários, de mulheres sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor, traz uma compreensão, às vezes, para as mulheres, de que o sujeitai-vos é uma humilhação. Uhum. No entanto, se a gente ler o versículo que vem antes disso... Como ela vai ser subjugada, que o marido vai pisar nela e vai que explorar ela. E que tem quem faça. Porque a interpretação disso, para algumas pessoas, talvez radicais, eles entendem que mulher tem que estar debaixo do pé do marido mesmo, debaixo do homem mesmo. Isso é uma compreensão equivocada. Completamente equivocada. Até porque a gente vai chegar a ler o versículo, né, que justifica o que a gente está falando. Mas se a gente for olhar o versículo que vem antes, porque esse versículo está em Efésios 5, 22. Mulheres, sujeitai-vos cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Se você olhar o versículo 22 ou 21, tem assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então a sujeição no casamento, ela é mútua. É mútua. O homem é o cabeça, o homem é o líder, o homem vai à frente porque ele foi programado para isso. E uma coisa interessante é o seguinte: todo esse relacionamento, ele é baseado no relacionamento de Cristo com a igreja. Porque a Bíblia fala, assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim como, né, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, na verdade, antes de haver igreja, Cristo se entregou por ela. Cristo morreu por ela. Então, ele se sujeitou à cruz. Ele se sujeitou à cruz por ela. Então, o primeiro a morrer, o primeiro a abrir mão dos seus interesses, o primeiro a abrir mão das suas vontades, né? Porque se a gente for analisar antes da crucificação, o que foi que Cristo passou? Cristo passou pelo Getsemane. E, na verdade, o maior sofrimento de Cristo, né, como alguns pastores falam, não foi nem a crucificação em si. Foi lá no Getsemane onde ele falou, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então, na realidade, esse trecho bíblico deixa bem claro que a vontade humana de Cristo, porque Cristo foi Deus e homem ao mesmo tempo, mas a vontade humana dele não era passar por aquela situação. Né? A vontade humana dele era outra. Mas ele se sujeitou à vontade de Deus. E que, muitas vezes, a vontade humana do marido não é se sujeitar em direção à esposa. Mas aquele que é sujeito a Cristo vai se sujeitar à esposa, a fazer pela esposa, a se entregar pela esposa, a se dedicar pela esposa. Porque a gente não pode aqui também deixar de analisar a possibilidade de casamentos onde a esposa é problemática, é confusenta mesmo, cria situações por tudo. Mas a gente sabe, mulher é mulher. Tem mulheres de todos os modelos. Tem mulheres que se acham cheias de razão. Acha que só ela tem razão. Que só ela sabe o que tem que ser feito. E quer comandar
o marido com chantagem, quer comandar o marido com pressões, né? Quer manipular. Quer manipular isso, quer manipular o marido. Então, não é fácil. E a Bíblia diz que é uma coisa terrível viver com uma mulher rixosa, né? E isso é interessante porque, assim, da mesma forma que a mulher tem esses problemas, o homem também tem, né? E indo por essa questão do sujeitem-se, lá no versículo 21 do capítulo 5 de Efésios, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, muitas vezes eu quero na relação ter razão, como às vezes Sâmia também quer ter razão. A gente, poxa, mas eu fiz certo, né? Eu estou pensando certo, eu estou fazendo certo, eu tenho razão. Só que muitas vezes as pessoas elas não querem abandonar a sua razão, que na verdade é a sua justiça própria, que a justiça própria, a Bíblia diz que é como se fosse trapo de imundícia. Né? O que a gente tem que fazer é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A vontade de Deus. Aquilo que é justo para o Senhor é a vontade dele. E aquilo que é a nossa vontade não é a vontade de Deus. Então, no temor ao Senhor, ou seja, no respeito ao que Deus falou, ao que Deus espera de nós, ao que Deus ordenou, mas é uma ordenança que depende da nossa resposta. Então, muitas vezes as pessoas falam, porque Deus mandou, Deus ordenou. Deus mandou, Deus ordenou. Mas nós decidimos obedecer ou não. Então, a Bíblia diz que no temor de Cristo devem se sujeitar uns aos outros. Mas, trazendo isso para o homem, comparado a Cristo, o homem, ele deve se entregar primeiro. O homem, ele deve tomar a atitude primeira. Dentro do casamento, o homem tem que ser o primeiro a se sujeitar. Porém, se sujeitar, que fique bem claro, se sujeitar não é concordar para não ter um problema, para não ter um conflito. Não. Se sujeitar não é baixar a cabeça porque eu não quero um conflito. Isso não é se sujeitar. Vamos deixar claro o que é sujeição. Se sujeitar é abrir espaço para o diálogo, abrir espaço para um entendimento comum, dar espaço para o outro falar, para você concordar com o outro em algumas coisas, deixar claro o que você sente, como você quer se posicionar e deixar o outro se posicionar. Se sujeitar é, por exemplo, vamos para a parte prática, é não fazer calundu, é não ficar de birra e dormir brigado e ficar uma semana sem se falar. Se sujeitar é aceitar que o outro tem um ponto de vista diferente. Sim. E que os dois podem chegar em um terceiro ponto de vista, que não é nem de um nem de outro. Isso é importante porque às vezes a pessoa diz, tá bom, né? Tudo bem. E aí fica lá com o botão, fica lá que não resolve. chateado, não resolve. Que não resolve. E por outro lado, olhando pelo lado feminino, como a mulher tem uma parabólica espiritual um pouquinho mais sensível do que o do homem, né? Porque no Éden, Adão ouvia a Deus, Eva não ouvia a Deus. Mas eu acho que depois do pecado, alguma coisa modificou aí, que parece que a parabólica feminina é sempre mais sensível. E essa parabólica sensível, às vezes, faz com que a mulher, dentro do casamento, crie uma autoridade espiritual. Sabe, Deus me disse, eu fui revelada, ou por perceber nuances da situação, se antecipa aos problemas. E isso é uma ferramenta de Deus para a mulher, mas não pode ser usado como uma chantagem ao homem para sujeitar o homem à sua vontade e manipular o homem à sua vontade. A gente tem que ter muito cuidado, porque na vida do crente, a gente pode estar usando ferramentas que é de Deus contra nós mesmos, quebrando princípios dentro do casamento ou dentro das nossas relações, usando o nome de Deus, inclusive, em vão. Sim. Porque Deus não vai abençoar aquilo. Mas às vezes a gente pode ser até, vamos dizer assim, iludida pelo próprio diabo, porque o diabo não quer que faça a vontade dele, quer que faça a nossa própria vontade. Então, você é a sabida da história, você que está entendendo. Ele não está percebendo o que vem depois. Às vezes não está mesmo não, mas a gente tem que ter muita sabedoria na forma de abrir os olhos. Eu sempre vou falar para todas as mulheres que eu falo sobre casamento, que uma pergunta vale mais do que qualquer comando. Se você fizer a pergunta certa para o seu esposo, ele cai a ficha, os olhos se abrem, as escamas dos olhos caem e as coisas começam a acontecer partindo dele. E olha que legal, você ainda vai dizer, você é o cara. Você tá vendo que eu... Quantas vezes eu faço isso com a Bíblia, ele já dá risada, que ele nem sabe que eu tô fazendo isso. Porque não é manipulação. É deixar as coisas realmente acontecerem como tem que ser. Perguntando para que o outro também tenha compreensão por conta dele. Não é você manipulando. Então, às vezes a Bíblia vem com alguma situação e eu pergunto assim, como você acha que deve resolver isso? O que você pensa sobre isso? Como você acha que vai ser a melhor opção? Ou o que é que você quer que eu faça? Porque às vezes a gente já vai dizendo, você acha que você deveria fazer assim, por que você não fez assado? E isso já vai com palavras de ordem e acaba criando conflitos. Isso que Samia falou é uma coisa interessante. E lá em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 1, fala exatamente sobre isso. Às vezes a mulher, ela tem uma percepção realmente, né, de algumas situações, é como se fosse um sexto sentido.
né? Praticamente a mulher ela tem mais isso, né? O homem é um cara mais prático, mais objetivo, né? Mais né? Preto no branco ali, como se diz. E a mulher ela tem essa sacada, ela consegue perceber nas entrelinhas. E às vezes com isso, tem mulheres que às vezes acham, ah, mas eu sou mais espiritual do que ele, né? Então eu consigo perceber, eu tenho então uma revelação, eu tenho uma visão, eu tenho um comando. E às vezes quer utilizar aquilo para controlar a situação, para dominar a situação, para manipular a situação. E é necessário que haja um certo cuidado com isso, porque às vezes a mulher pode estar até mais próxima do Senhor, pode até estar buscando mais, pode até estar numa situação mais à frente do que o homem, mas quando o marido não tem tanto entendimento, às vezes tanto quanto a mulher, o que é que a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1? Ele diz assim: do mesmo modo, mulheres sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. Ou seja, muitas vezes a mulher ela precisa entender que não adianta bater de frente, não adianta bater de teste, não adianta querer manipular a situação, tem que esperar o tempo dele. E muitas vezes esse esperar o tempo é se calando para que Deus ele faça aquela obra, para que Deus ele crie a situação certa no seu tempo. E o inverso também eu poderia dizer, né? Quando é o contrário, muitas vezes quando é o esposo, né? Da gente não querer forçar aquela pessoa a fazer, porque o nível de compreensão ele tá diferente. Então a gente tem que esperar, a gente tem que muitas vezes se calar. Ou ajudar a chegar naquela compreensão sem comandos. Porque às vezes a mulher, ela quer abrir os olhos do marido. Vou dar um exemplo clássico, né, em relação à criação dos filhos. Você precisa orientar fulaninho. Você precisa acompanhar fulaninho. Isso só vai fazer com que ele se defenda. Uhum. E quando a Bíblia fala, mais uma vez aí, sujeitai-vos, né? Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido. Essa sujeição abre portas para que mesmo em silêncio você ganhe seu marido. E é uma sujeição de, se o assunto é referente a ele precisa tomar atitude. Não é você que vai tomar atitude. Não é você que vai passar na frente dele, atropelar a ideia para fazer aquilo acontecer, porque tem que acontecer. Ah, porque se eu não fizer, ele não faz. Ele precisa fazer. E se ele não fizer, ele vai colher o fruto e não. Ah, mas meu filho não vai ficar bem criado. Vai, porque você vai fazer a sua parte como mulher. Então, se sujeite ao seu marido. E companheiras, companheiros, sei lá se eu posso falar assim para o povo não criar pessoas entre si, elas precisam ter uma. Como é que eu vou dizer assim? Ninguém fica para trás. Você não pode deixar ninguém para trás. Se é o seu companheiro, se é a pessoa que é um com você, você precisa estar ajustando o seu tempo com o tempo dele. Ele precisa ajustar o tempo dele com o seu, para que os dois continuem andando no mesmo nível. Porque senão você vai cansar de puxar, vai ficar acelerando na frente, vai cansar de puxar, e ele vai deixar de ser o seu companheiro de jornada, ele vai começar a ter a própria caminhada dele. E as pessoas não estão percebendo o quanto estão se distanciando na jornada do casamento. Cada um está entendendo o casamento num nível diferente, cada um está vivendo num nível diferente, nenhum se sujeitando ao outro. Então, a sujeição da mulher, vá por mim, vá por mim. É bênção para a mulher. É bênção ser sujeita. É bênção ter paz. É bênção ter um marido que pode até ser no tempo diferente do que você espera, minha irmã. Mas é bênção ter um marido que toma a frente e resolve as coisas e diz, deixe comigo. Eu até gravei um vídeo falando desse deixe comigo. Porque não tem nada melhor do que você ter um cara que é o cabeça, que de fato assumiu o lugar de cabeça. Ah, mas a cabeça está meio torta. Não importa, você tem uma cabeça. Ah, mas ele ainda não está indo para o caminho certo. Você tem uma cabeça, minha criança. Pelo amor de Deus, segue essa cabeça. Começa a se colocar na posição de sujeito, de se sujeitar, de silêncio no momento do silêncio, de ser sábio na condução da sua posição de mulher. E ele vai se posicionar na posição de um homem. E ele vai, de fato, ser, dentro da hierarquia, né, o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Nesse aspecto, quando a gente tem, em relação às ordenanças do Senhor, em relação ao casamento, quando a gente tem uma mulher que percebeu isso primeiramente, que está à frente, que já teve algumas revelações, que conhece mais o Senhor nesse sentido, ela precisa ter muita sabedoria, vai precisar ficar muito tempo em silêncio, vai precisar orar muito pelo seu esposo, porque tem coisas que são pertinentes ao marido, como eu falei aqui no início, de que é o marido que é o cabeça. Mesmo ele tendo essa ciência a respeito desse assunto ou não, ele continua sendo o cabeça, porque o papel do marido, como sacerdote do lar, como provedor, ele é único. Sabe aquela coisa que você recebe
e que vem escrito assim, isso aqui é pessoal e Intransferível. intransferível. Meu passageiro. Isso. O papel do marido é pessoal e intransferível. Não adianta a mulher querer suprir a ausência do marido, suprir a falta de atitude do marido. Isso não vai adiantar. A mulher vai ganhar muito mais se ela se sujeitar ao Senhor, se ela muitas vezes não querer fazer justiça própria, né? Se ela não querer tomar o lugar do marido, porque ela não vai conseguir exercer isso, porque é um princípio espiritual. E é como se fosse aquele brinquedinho de criança que tem aquelas peças que encaixa cada uma no seu compartimento. Então, isso que Deus projetou para o esposo, para o marido, só encaixa nele. Só vai dar certo se ele fizer. E se ela tomar esse lugar, espaços vão ficar vazios. E o diabo mora nos espaços vazios. E aí entra a confusão dentro de casa, começa tudo desmoronando e ela ainda vai se sentir sobrecarregada. Isso, ela se sobrecarrega, porque está carregando um peso que ela não foi projetada para suportar, né? Uma responsabilidade. O marido, por sua vez, às vezes vai perceber aquilo como uma afronta, porque no fundo ele sabe que está tomando o lugar dele. E às vezes outras personalidades também, um cara que é mais pacato, que é mais na inércia ali, ele vai dizer, bom, se ela está fazendo, ela larga lá e eu vou ficar aqui na minha. Ou seja, só vai piorar a situação. Então, é um atropelo. Né? É como o ditado que fala de colocar a carroça na frente dos bois. Então, não vai dar certo. Então, quando acontece de uma esposa já ter esse nível de compreensão maior do que o do esposo, ela precisa aguardar. Ela precisa também orar muito, porque em certa passagem bíblica, que a gente não lembra agora, mas fala que a mulher santa santifica o seu marido. Eu ia falar exatamente isso. Né? A mulher santa santifica o seu marido. A mulher santa santifica o marido. Quem é santo busca fazer aquilo que é santo, ou seja, é orar, é se entregar, é confiar, E é orar. acreditar. E outra coisa, mas é fácil? Não, não é fácil. Não. Deus ele não vai. fala nada que vai ser fácil, que vai ser rápido. Deus não fala nada disso. Mas se Deus fala, é porque é possível. E a gente pode dizer que é possível porque em muitas coisas hoje nós precisamos nos ajustar, e não foi pouco, e a gente ainda se ajusta, né? Porque é como a palavra diz, é ferro afiando ferro, né? Você não afia uma faca, por exemplo, quem gosta de lidar na cozinha, como eu gosto, você não vai afiar uma faca com um instrumento de plástico. Você tem que afiar os afiadores de faca é de ferro, então ferro afia ferro, né? Então nós precisamos ser esse ferro que afia ferro na mão do Senhor, um se sujeitando ao outro. Um se sujeitando ao outro. E uma parte que você falou que é muito importante, que é sobre o orar, é uma batalha espiritual. E eu sei, minha irmã, que você ora pelo seu marido, ou que você ora pelo seu casamento, mas talvez você esteja orando errado. Eu orei durante muito tempo para que Deus mudasse a Bíblia. Eu orei durante muito tempo para que Deus transformasse o meu casamento. E quando eu passei a orar para que Deus salvasse ele, para que Deus alcançasse o coração dele de verdade, parei de orar para que Deus mandasse ele para mim. Tipo assim, corrigisse ele, encaixasse ele no que eu queria. Eu parei de orar por isso, passei a orar para que Deus alcançasse o coração dele e salvasse ele. Porque mesmo a gente sendo crente durante a grande maioria dos anos de casamento, houve um momento que eu não via Deus nele mais. Então, quando eu comecei a ter medo da alma dele se perder, e que de fato já estava caminhando, né? Bem passagem já comprada. Então, assim, eu comecei a orar, Senhor, salva meu marido. Salva meu marido e salva ele pro Senhor, porque eu já não tinha mais esperança de que viesse pro meu casamento a bênção. Já tinha orado tanto tempo pelo casamento, já estava desistindo de orar pelo casamento. Quando eu mudei essa oração, esse ponto de vista, e parei de orar para ganhar a Bíblia para mim, e passei a orar para que Deus, para que fosse a vontade de Deus e Deus salvasse ele, as coisas começaram a se alinhar. Então, assim, talvez você esteja orando por você. Você está orando para que o seu marido se converta a você. Ore para que o seu marido se converta ao Senhor, para que o Senhor alcance ele. Porque a sua santidade santifica o seu marido. Vocês são uma só carne. E o que o Senhor faz em você, vai fazer nele também. O que o Senhor transforma em você, vai transformar nele também. Só para a gente concluir, que a gente precisa concluir, né? Em primeiro lugar, conclusões aqui. Não existe a ideia de submissão como humilhação. Isso é um resumo que a gente pode fazer. Se você pensa que submissão é estar debaixo do pé de alguém, você precisa ler a Bíblia melhor. Mulher, casamento é bênção, não é fardo. É para você viver a melhor bênção que o Senhor tinha para nos dar, aquilo que o Senhor idealizou no Éden. Então, é para você ser feliz ali dentro. Inicial, o projeto primordial do Senhor. Isso. Então, se você pensa que submissão é humilhação, você não está lendo a Bíblia direito, você não está entendendo o projeto. E para se submeter, os dois precisam estar no seu lugar, no seu posicionamento. Porque não tem nada melhor do que você se submeter a um homem que, de fato, reflete Cristo na sua casa. É o líder da sua casa. Então, você descansar nisso aí, não tem nada melhor. Acredito que todas vocês desejam isso.
E se seu casamento não tá bem, você quer saber o que é que tá acontecendo, nos segue aqui. Compartilha esse vídeo logo com quem você acha que precisa saber. E nos segue aqui, porque semana que vem nós vamos te dar uma ferramenta que vai te fazer um diagnóstico de o que mexeu, o que está errado no seu casamento para você entender melhor. Tudo bem? Até semana que vem. Tchau, tchau.